Então, boa noite, Marcos, boa noite, Anne. Bem-vindos a quem vai ver a gente na gravação. A gente vai começar hoje o nosso 9º encontro do capítulo Recife, do Recife CMX Connect, com uma super informação importante no final, né? Nem Marcos aqui sabe, que está com a gente na hora aqui, sabe ainda o que vai rolar. Mas vamos lá, hoje a gente vai fazer o nosso segundo Clube do Livro, né? A gente fez o primeiro com The Art of Community, de John Bacon, e agora a gente trouxe o Tribos, né? Que é um livro que tem versão em português, do John Bacon não tinha. A gente tem lá, vai colocar lá no YouTube, junto com a gravação do Art of Community, a versão em português traduzida do Google, né? Que a gente botou lá, a gente conseguiu vários pedacinhos e conseguiu fazer a tradução automática do Google para quem quiser, é só baixar. E até porque o livro, o próprio John Bacon coloca gratuitamente disponível o PDF, a gente está colocando o PDF com a tradução automática do Google. Mas bem, vamos começar essa noite, esse encontro. A gente sempre gosta de conversar aqui, mas só para lembrar os objetivos da gente enquanto capítulo, né? A gente quer se conectar, quer aprender, quer crescer. É importante que a gente se conheça aqui. E que se a gente troque, né? Porque a gente está aprendendo, um mercado que está crescendo ainda. Cresceu bastante, né, nesses últimos 2 anos que a gente está juntas aí nessa parceria. A gente conheceu aqui em Recife muita gente bacana, mas depois a gente fala mais disso, dando spoiler também. E a gente quer aprender coisas que a gente possa usar no nosso dia a dia, né? A gente sai daqui com ferramentas, não só uma questão de embasamento teórico, mas também coisas que a gente possa testar na prática. E crescer junto, né? A gente está... Como profissionais, a gente também está crescendo e se a gente cumprir esses 3 pilares, a gente cumpre nossos objetivos aqui. E só lembrando de onde a gente, que a gente pertence, a quem a gente pertence, né? Enquanto comunidade, a gente pertence a um grupo que é o CMX Connect, que está no mundo inteiro. Todos esses pontinhos azuis que vocês veem aí é um capítulo do grupo. A gente já está em países, somos milhares de pessoas e a gente está junto por meio da plataforma BEV, que é a plataforma mantenedora dessa comunidade. Nós fazemos parte da comunidade como voluntárias e a plataforma é mantenedora. E a gente consegue fazer aí a conexão via Slack também dessa comunidade e a gente está lá juntos no mundo inteiro. A BEV, como eu acabei de falar, e o que a gente vai fazer hoje vai conversar sobre o Tribos, de Seth Godin, vai falar um pouco do livro e depois a gente vai ficar conversando sobre, enfim, informações interessantes que a gente viu, por aí. Bom, vamos começar aí. Eu vou falar aqui do Seth Godin e vou chamar a Anne para falar um pouquinho do... Gente, eu conheci esse rapaz na época que eu comecei a mexer com marketing digital. A gente estava falando aqui, né, Marco, que você também tem as suas origens ali do marketing digital, deve ter visto esse moço aí logo no começo, que ele é uma referência, né? Vocês estão vendo aí, ele está desde 98, assim, no ensino médio, quando ele já está. E o bacana, além do livro que a gente leu, tem vários, né? Mas além do livro que a gente leu, ele tem uma postura muito interessante, que até hoje é uma postura até diferente, né? Porque mesmo com tantos anos que ele prega esse tipo de coisa, ainda acontece o contrário. Mas o que é que eu estou falando? Sobre essas partes aí finais que estão em destaque, né? Ele defendia de que, as pessoas estão começando a se entender enquanto indivíduos ativos aí nessas trocas, né, que acontecem no marketing. Então, é bom que a gente, como marqueteiro, respeite essas pessoas, né? Então, a gente não use spam, a gente para com manipulação. Isso é muito bacana, um posicionamento que a gente curte, né, como consumidores e também como profissionais de comunidade. E ele também já trazia a ideia da contaminação, né? Assim, retomando até uma coisa do meme ali né, já, mas ainda antes dessa fase que a gente está agora, que é super comum a gente falar de conteúdo viral e tudo mais, eu já falava de contaminadores, né? Ideias contaminadoras, que a gente consegue fazer com que as coisas sejam tocadas e se reproduzam muito rápido. Então, vale a pena dar uma procurada por ele, dar uma olhada nos livros. Eu, particularmente, dos livros dele, só li o Tribos, né? Em inglês é a mesma coisa, né? O mesmo subtítulo em inglês e português. Nós precisamos de alguém que nos lidere, né? Embora, precisamos que você nos lidere, né? Ela
Ele é bem imperativo, é bem específico, né? Você nos lidera, é quase um tio Sam, assim, apontando o dedão, as pessoas assim, você nos lidera. E aí agora é para falar um pouquinho do livro que a gente escolheu, e aí eu vou chamar a nossa querida Anne para falar um pouquinho sobre esse livro. Legal, obrigada, Emídia, valeu, boa noite, Marco, boa noite, Emídia, e todo mundo que está assistindo aí depois desse vídeo que vai ficar no YouTube. A gente não sabe quem ele pode alcançar um dia, então isso é muito legal, né, de produzir conteúdo, de soltar ele no mundo, né, um dia alguém pode estar esbarrando aí, querendo ler sobre o livro, ou querendo entender um pouco mais sobre o autor, e esbarrar nesse conteúdo. Então, se você está assistindo a gente aí, olá. Né? Falando especificamente sobre o livro, né, sobre o Tribos, ele é um livro onde o autor, né, ele fala muito sobre a dinâmica, né, como é que se dá a dinâmica das tribos, né, ele define o que é uma tribo. Já trazer só um trechinho aqui, depois a gente vai poder falar mais sobre trechos do livro, mas ele define uma tribo como um grupo de pessoas conectadas uma a outra, e conectadas a um líder e também conectadas a uma ideia, ou seja, conexão é a palavra-chave, né? E aí ele vai, ao longo do livro, ele vai explanar um pouco sobre como ele vê essa conexão acontecendo e como potencializar essa conexão, né? Então, como o papel do líder dessa tribo, né? Qual o papel dele nessa potencialização das conexões, em facilitar, em permitir que as pessoas de fato se conectem e guiar, né? Dar um norte, um horizonte para onde vai essa tribo, né? Ele fala muito sobre o processo de identificação das pessoas, a união delas, né? E que as tribos, ele não define muito assim, ele fala sobre empresas, né? Que tem tribos ao redor dessas empresas, mas ele não define muito assim, são seus clientes, são seus funcionários. Na verdade, uma tribo pode ser qualquer ajuntamento de pessoas, desde que esteja nessas características, né? Então, o livro ele não é um livro só sobre liderança, eu não diria que é um livro assim só para falar, tipo, não, seja um líder, não é só isso. Ele é um livro que tem um pouco da pegada do marketing, mas eu acho que ele é mais inspiracional, assim, sabe? Ele é um livro que ele é mais para assim, você entender o poder, né? Ele explana muito sobre o poder da uma pessoa, né? O poder dessa uma pessoa de fazer um impacto, né? Então, de maneira mais ampla, é isso que o livro traz. E aí a gente pode passar um pouco, então, para já começar a discussão mesmo, né? Do que a gente extraiu aí de conhecimento. No Clube do Livro, a gente convida, né, as pessoas que leram e as pessoas que estão assistindo aí a gente a compartilharem uma ideia, né? Aí pode até passar, Emília, o slide. A gente compartilha, né, os aprendizados, né? Pelo menos um aprendizado que você tirou, né? Uma frase que te marcou, uma coisa que você achou interessante, né? Geralmente a gente começa o papo a partir disso e aí a gente vê para onde vai, né? E aí eu queria começar com primeiro, eu acho que um primeiro aprendizado, assim, eu acho que a leitura desse livro ela é muito legal porque ele coloca muita responsabilidade em você mesmo, né? Então, assim, você tem a capacidade, ele tenta te inspirar o tempo todo, né? Você tem a capacidade de fazer, você tem a capacidade de alavancar, né? Ele usa o termo alavancagem. Você tem a capacidade de alavancar uma tribo, de inspirar as pessoas e de fazer algo acontecer, né? O poder está com você. Ele fala muito sobre isso, né? Em alguns momentos eu acho que, assim, na minha opinião, ele entra numa coisa meio tio Sam mesmo, como a mídia falou aí. Eu acho que uma coisa muito, muito, tipo, acredite em você mesmo, uma coisa meio coach, sem ser coach necessariamente, né? O coach do jeito que a gente imagina hoje, né? O papel do coach meio galhofa, assim, meio fora até do que é o coach de verdade, mas eu acho que ele tá sempre no limite, assim, ele tá sempre no limiar de entrar, mas ele volta e fala sobre o poder das comunidades. Então, uma coisa que eu achei pitoresca no livro foi isso, que eu achei interessante do livro foi isso, essa maneira como ele brinca. Ele vai no limite do inspiracional e aí ele volta para coisa bem prática, ele traz coisas bem práticas depois. Mas, enfim, essa foi uma das coisas, assim. O principal aprendizado, assim, foi um livro que me animou muito. Eu sempre gostei muito dos textos dele de blog e tal, né? Ele escreve bastante na internet. E é um livro que me animou bastante para fazer como gestora de comunidade, assim, sabe? Me
me inspirou no sentido de, pô, é verdade, cara. Ele fala muito sobre experimentar, né, correr risco, você como líder não se afobar, né, com medo de críticas, né. O mais importante é fazer e colocar algo e permitir que as pessoas se conectem. Eu achei isso muito legal e me inspirou como gestora de comunidade. Eu acho que esse é um comentário inicial aí que eu tenho, Mídia, se quiser complementar aí. Concordo com tudo que tu falasse. Inclusive, tem um trechinho aqui para ilustrar essa coisa que você falou do inspiracional, beirando o coach, né? Que é: sem líderes não existem seguidores. Você é um líder. Nós precisamos de você. E a forma como ele estrutura o livro também bem. Cria uma cadência, né? Assim, porque ele fala, né? Então, essa é uma leitura diferenciada, porque o Marco estava trazendo, né? Eu acho que esse livro, se não me engano, é um livro que tem uma leitura, um ritmo diferente, né? E tem mesmo, assim, ele fica em blocos, ele não traz, assim, uma linha super técnica que se encaixa tecnicamente uma coisa na outra. E ele também tem algumas frases bem curtas, como essas que eu li, e aqui, visualmente, elas estão uma embaixo da outra, assim. Então, ele também traz essa... É como se ele estivesse falando, assim, com muita intensidade, né? Assim, pelo menos lendo. Eu ainda não lembro dos últimos vídeos que eu vi dele, não lembro, mas deve ser a pessoa que conversa com muita intensidade. Né? É uma coisa bacana de você ficar imaginando o jeito da pessoa pelo jeito que ela escreve. Mas sim, sem dúvida, Anne, ele traz assim essa coisa para a pessoa do que você pode fazer, né? Como pessoa que puxa. Mas ele também. Eu notei assim, não sei se também porque a minha jornada de liderança também é uma liderança organizacional, né? Então, eu estou lidando com os desafios organizacionais, identifiquei com muitas coisas aqui que não tem necessariamente a ver com como você tem um time, você está numa estrutura hierárquica, você está criando coisas junto com uma estratégia maior. Então, quer assumir ou está assumindo ou já está dentro de um papel de liderança, acho que é um livro legal, mesmo que não seja uma pessoa profissional de comunidade. E liderança, por exemplo, ele traz a questão da fábrica, que foi uma das coisas, uma frase que me marcou. Vou mudar aqui um pouquinho a ordem, mas me marcou. Que eles assim, a fábrica é parte das nossas vidas, né? Falando sobre como a estabilidade e a conformidade não necessariamente deva se extirpar, faz parte do que a gente é e como a gente existe, sendo que também não precisa ser toda a parte, né? Aí ele começa a chamar o que ele chama de hereges, né? Os hereges têm que ir lá e fazer a coisa acontecer. Aí essa figura do herege é muito presente da metade do livro para o fim, que na visão dele são as pessoas que contrariam e vão lá. Para quase tudo, né? Tem um pouquinho de uma estabilidade, Cortou um mas já pouquinho, voltou, né? Mídia. Voltei? Você estava falando sobre os hereges que desafiam o status quo e aí começou a cortar um pouquinho. Pronto, só mais complementar. Dos hereges é bem presente, né? E aí ele traz que são perfis necessários para que a estabilidade não tome conta de tudo. Ela tem um papel, mas o papel ele tem que ser sempre questionado, necessário ser mudado. Mas essa mudança não é fácil, não é simples, e são esses hereges que têm que puxar isso. E ele diz assim, logo depois, na 50, a ideia que vence é aquela que tem o herege mais corajoso por trás dela. Então, essas pessoas que estão ali, assim, não necessariamente ela vai conseguir, né? Porque ela corre um risco, como os hereges do passado, de serem queimados e morrerem no caminho, né? Nem todo herege conseguiu mudar as coisas, não. Alguns ficaram e se transformaram em cinzas, né? Então, o risco que se corre nessa linha. Mas essa parte toda de liderança é um livretozinho separado, eu acho, inclusive. E tem a parte da tribo em si, que eu acho que, por outro lado, vai além do líder, né? Acho que vai para qualquer pessoa que esteja trabalhando com comunidade, mesmo que não esteja necessariamente liderando um time ou uma comunidade. Se é protagonista, mesmo que não seja de liderança, acho que é muito bacana. E aí, para fechar, para falar da parte de comunidade,
ele traz, assim, aí é um viés, né, também, que eu sou comunicadora, né, comunicadora também, então a gente tem um papel de comunicação muito presente no nosso trabalho de comunidade, a gente sabe que precisa, e aí quando aparecem essas coisas a gente acaba olhando com mais carinho, né, mas ele fala muito de como a comunicação entusiasmada e emocionada, né, ela acaba impulsionando uma tribo. Né? Ele diz assim: uma tribo que se comunica mais rapidamente com entusiasmo e emoção é uma tribo que prospera. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, assim, que por mais que a gente não precise ter, nossa, todo mundo o tempo todo, né, numa energia super alta, a tribo toda, mas que os picos que vão dar os saltos da comunidade, geralmente eles têm muito entusiasmo envolvido. Né? Então, às vezes é um evento que puxa, é que quer superar, é um problema para resolver, no caso, comunidades corporativas. E aí, mesmo que sejam picos, não sejam tão constantes, mas eles precisam existir para que essa energia flua ali na comunidade e isso se transforme em ações. E aí, para fechar, eu vou trazer outra frase aqui que eu esqueci de anotar a página, mas ele traz assim: acontece quando as pessoas falam umas com as outras, quando as ideias se espalham e, acima de tudo, quando o apoio leva as pessoas a fazer o que elas sempre souberam ser certas. Então, assim, o quanto ele vai além um pouquinho do que a gente já sabe, que é um propósito compartilhado, a gente tem que ter, não tem o que fazer para estar numa tribo ou numa comunidade, mas aqui ele leva para esse ponto máximo, digamos assim, da emoção das pessoas, o que elas realmente acreditam ser certo, ou seja, eu sempre soube que isso aqui era desse jeito e agora eu encontro quem vai fazer junto comigo, né? Então, aí ele coloca nesses lugares, nesses pontos, dessas interseções, onde as comunidades barra tribos sempre têm o seu ápice, né, de mudança, de resultado. E isso foi muito marcante para mim. Assim, eu sei que talvez do jeito que eu estou falando parece meio óbvio, né, que precisa disso, mas acho que me levou a refletir mais sobre esses pontos em especial, quando eles existem, como é que a gente tem caminhos para que eles existam. Eu achei bem legal esse ponto que você falou do entusiasmo, porque isso é uma coisa que ele traz, como você falou, né? Ele fala bastante sobre isso, né? Sobre criar o entusiasmo, né? E aí ele também traz exemplos práticos, né? De como fazer um pouco disso, né? Ele falou de um projeto, se eu não me engano, eu não vou lembrar exatamente o texto agora, mas ele falava de um projeto que ele tinha dentro de uma empresa em que ele tinha que entregar um resultado, né, em pouco tempo, só que para o que ele precisava fazer, ele teria que engajar muitas pessoas dentro da empresa, uma comunidade interna, digamos assim, para aquele projeto, vários engenheiros de software, só que só foram disponibilizados 3 engenheiros de software lá para fazer essa entrega, né, junto com ele. E aí ele precisava que o tempo das outras pessoas fosse dado assim, né? Fosse doado mesmo para aquela atividade. Elas teriam que fazer uma atividade além daquelas que elas já têm. E ele pensou, como é que eu crio entusiasmo ao redor disso, né? Como é que eu crio engajamento ao redor dessa tarefa, né? Que precisa ser feita. E aí uma das saídas que ele encontrou, e aí ele traz de maneira bem prática, era ele fazia como se fosse um blog mesmo, né? Acompanhando as atividades desse pequeno grupo, né? Ele e mais 2, 3 pessoas que estavam trabalhando nesse projeto, e sempre postava e ia mostrando, olha, o passo que a gente deu, né? A gente conseguiu fazer isso, a gente está criando isso. E as pessoas iam se sentindo entusiasmadas de ver aquele projeto já como uma projeção, assim, né? Pô, esse projeto é legal, as pessoas estão fazendo, ele estava celebrando as pessoas também, né? Então, fulano fez tal coisa, a gente avançou nisso e tal. E aí, quando ele foi ver, ele conseguiu juntar mais pessoas ao redor do projeto. Ele conseguiu que mais engenheiros de software daquela empresa doassem seu tempo para aquele projeto, porque elas queriam fazer parte daquilo, elas queriam fazer parte daquele movimento, né? Então, ele mostra de uma maneira prática como gerar esse entusiasmo que você mencionou aí, Emídia, que eu achei super legal, assim, né? Que está muito no papel do gerente de comunidade, né? Do gestor de comunidade, da gestora de comunidade, que é criar, né? Essa animação mesmo, né? Para participar das coisas, que as pessoas tenham vontade, né? De participar.
E uma outra coisa que eu achei bem legal também, que você falou sobre a comunicação, né? Esse tema que nos é muito querido, né? E também é para ele, assim, porque ele gira tudo em relação à comunidade, ele gira o sucesso da comunidade, ele gira da tribo, né? Usando o termo dele, né? E só lembrando que também o termo herege é um termo que ele usa, tá, gente? Não é a gente que está colocando aqui, chamando as pessoas de hereges. É um termo que está no livro, ele usa esse termo hereges mesmo, a tradução para o português traz como herege, eu acho que em inglês o literal é isso mesmo também. Mas voltando, essa questão da comunicação, né? Ele coloca com um papel muito central também. E aí eu peguei um destaque aqui que eu fiz, que ele fala o seguinte: são necessárias apenas duas coisas para transformar um grupo de pessoas em uma tribo. A gente poderia dizer comunidade aqui, ou tribo, né? Então, só precisam de duas coisas: o interesse em comum dessas pessoas e uma forma de se comunicar. Então, assim, elas precisam. A comunicação é a coisa-chave, né? É a comunicação entre si, né? E essa comunicação pode se dar de diversas maneiras. E aí ele lista quais são essas maneiras, né? Do líder para a tribo, então o líder, o gestor de comunidade, o gestor da tribo, ele se comunicando com a tribo, da tribo para o líder, dos membros da tribo para os próprios membros da tribo, né? Um membro para outro, e do membro da tribo para alguém de fora. Então, quando a gente. E aí é justamente essa provocação da gente pensar a comunicação em todos esses aspectos, né? Então, como um gestor de comunidade, um líder de tribo, ele não deve só pensar na comunicação entre os membros ou na comunicação dele ou dela com os membros da tribo, né? É importante pensar em todos esses quatro. Assim, eu considero importante pensar nesses quatro aspectos, que às vezes a gente não pensa em todos eles. Então, da tribo para fora, entre a tribo, da tribo para o líder, como é importante, né? A gente ter essa comunicação nessa via também, né? Ser a via de mão dupla, tribo líder e líder tribo. É muito legal, assim. Então, ele coloca muito a comunicação num papel muito central, assim, e o líder como esse grande comunicador, no final das contas, né? Eu acho que é muito isso que ele traz, né? Enfim, só para trazer aí, complementar um pouco. Diz aí, Marco. Na página 31, achei o livro aqui, na página 31, a frase da Emília. E aí eu estava com uma dúvida que é referente aqui à continuidade do livro, mas deixo para perguntar depois. Não, vai, vamos lá, traz Já vai aí. agora? Pode trazer, Porque, assim, fica à vontade. Tá bom, agradeço. Tem toda essa questão da liderança para engajar as pessoas, porque, pelo que eu percebi, não vi a fundo, né? Assumindo a minha falta de compromisso e não ter lido e estar aqui participando, mas eu estou aprendendo bastante já nesses breves minutos com vocês e agradeço. E quando ele fala de liderança, fica para mim assim uma questão de que ela é uma liderança com um passo à frente. Então, você tem essa responsabilidade de liderar, você tem que ser esse, como ele diz aqui numa palavra, o encrenqueiro para você estar esse passo à frente. Mas muitas vezes, seja no ambiente mais corporativo, como a mídia estava falando, ou até mesmo fora, dependendo do segmento que você está ou do que você fala, nem sempre as pessoas acompanham essa liderança, não só no fato de chamar, vamos para lá, mas no fato de estar lá e falar, ó, lá é bacana, eu dei um pulo lá, estou aqui, vou conduzir vocês até lá, a gente vai junto, vai aprendendo, mas eu estou esse passo à frente. Como que vocês enxergam quando existe essa discrepância de um líder encrenqueiro, herege, que vai lá e fala, aqui é o caminho, vamos fazer uma trilha aqui, mas todo mundo dá uma olhada um para o outro e fala, bom, não sei, acho que eu não, vou pelo caminho conhecido. Como vocês lidam com isso? Eu queria puxar uma parte da resposta até com os próprios, alguns dos próprios pontos que ele levanta no livro, porque assim, ele faz uma distinção, acho que lá no meio do livro ele faz uma distinção entre um gerente e um líder, né? Que uma coisa é você gerenciar, né?
um recurso, né? Uma coisa é você pensar, você tem lá uma equipe e aí você vai gerenciar as horas de trabalho dessa equipe para fazer uma determinada entrega. Isso é uma coisa e ele diferencia muito o gerente do líder. O líder ele não necessariamente precisa ser o gerente, né? A pessoa no poder, mas ela uma pessoa que tem uma capacidade de influência aí. Isso é uma coisa legal que está no livro. Mas também o que você falou sobre isso, né? Ele fala também sobre a necessidade do líder de transformar um interesse comum, né? Então, assim, a tribo parte de um interesse comum, né? Então, o líder ele precisa ser aquela pessoa que empurra, que puxa, que vai correr atrás e falar, como você citou, né? Ó, pessoal, fui até lá e vi um negócio legal, mas é importante que seja um interesse comum. Então ele precisa trabalhar nisso, né? Eu acho que é isso, trabalhar para que as pessoas vejam valor em alguma coisa, né? Então vejam valor no chegar lá, né? Vejam valor no conhecer esse novo lugar, né? Mas aí o que ele fala é que, além disso, é criar um desejo de mudança mesmo, né? Incentivar digamos, um ciricutico nas pessoas, de querer chegar nesse determinado lugar. Então, que elas tenham o interesse de ir até lá e que elas tenham essa força, sabe, assim, de fazer isso. E aí ele novamente volta para a comunicação, porque ele diz que a melhor maneira de fazer, de criar isso, é prover ferramentas para que os membros se comuniquem melhor. Ou seja, para que ele possa espalhar esse sentimento, para que eles possam espalhar esses sentimentos e essas vontades e esse caminho que é o interesse comum do grupo, né? Então, e aí, enfim, essa é uma das coisas que eu visualizo, assim, sabe? Como baseado nessa provocação que você fez, eu acho que é uma das coisas que ele aponta, assim, sabe? Ebindi, o que você acha? Faz no mute, viu? Eita, cortou de novo, Emília. Cortou para você, Marco, ou sou só eu que cortou? Não, cortou para mim também. Está cortado, pelo visto. Tá, ela tá congelada, eu acho Pausou que ela congelou. Ou ela está fazendo o que congelou e a gente está caindo nessa. Não, não. Se Tá tudo voltar a certo. imagem ela rindo, ela está ouvindo a gente. Se não, nem isso. Pois é, Marco, então tem isso, assim, sabe? Ele fala. O livro ele é bem. Ele é bem. Tem hora que ele é bem abstrato na hora de falar como fazer as coisas, sabe? Tipo, ele fala, ó, você tem que inspirar, você tem que ser entusiasta e tal. E aí ele não diz muito assim, ele não entra no detalhe de, ó, eu acho que você tem que seguir então esse passo para fazer isso, sabe? Ele é bem ele vai na abstração assim, mas ele começa a trazer alguns exemplos de empresas e como eles fizeram. Então ele cita até meio chovendo molhado, mas ele cita o Steve Jobs, ele também faz uma pequena crítica ao Steve Jobs, né, dizendo que o Jobs ele criou uma tribo em volta da Apple, né? Ele criou, a Nvidia realmente caiu, já já ela volta aí. Ele criou, né, uma tribo em volta da Apple, mas essa tribo, ao mesmo tempo, ele critica no sentido de que o Steve Jobs ele estava muito preocupado em manter segredos sobre os produtos da Apple. E isso gerava dentro da própria tribo uma contra-energia, digamos assim, sabe? Era meio contraproducente dentro da tribo, porque as pessoas queriam e estavam, tipo, atrás, queriam vazar as informações antes que o Jobs quisesse, assim, antes que a Apple quisesse, né? Então, eles iam atrás de patente, eles iam atrás de. Oi, mídia, voltou. Eles iam atrás das patentes, eles iam atrás de informação interna, meio espionagem, para vazar as informações da Apple antes do que estava previsto do lançamento do produto. Então, assim, ele começa a trazer alguns casos e aí ele faz algumas análises de empresas que trabalharam forte essa questão da comunicação. Emídia, compartilha a tela de novo para a gente, que a gente está sem a sua apresentação agora. Foi mal, gente. Minha internet, hoje em especial, ela resolveu trollar a gente. Aí, você está com o modo apresentador já, beleza. Boa. Mas foi o tempo suficiente para eu poder achar umas passagens que dão uma encapsulada na que seria minha resposta para Marcos. Na minha visão, de caminhos, e o que eu disse antes de eu cair, de você criar os canais para que as pessoas que possam te apoiar consigam
te apoiar, né? Consigo te identificar como uma fonte de apoio. Agora, hoje, assim, olhando a experiência que eu tive até aqui, sem um sponsor, ou seja, sem alguém que segure a sua onda, como o Ana falou, mesmo que ainda não entenda direito o que você está fazendo, mas que acredite que lá na frente você vai chegar, sem uma pessoa dessa dentro da organização, o caminho se torna umas 4 vezes mais tortuoso e umas 2 vezes menos bem sucedido, na minha visão, sabe? Porque tem que ser essa pessoa que ele vai olhar muito para você com esperança, né? Ele fala muito de fé aqui no livro. Não vou chamar de esperança porque não é uma coisa religiosa, mas é uma esperança. Ele não tem um fato, na verdade, às vezes, para te sustentar, mas ele tem uma esperança de que isso aqui vai funcionar. Eu tenho algumas outras evidências, às vezes ele não tem fato, ele tem evidência para acreditar nisso. E essa pessoa vai segurar as pontas enquanto você vai cortando o mato lá na frente, né? Então, sem essa pessoa, assim, o fator de fracasso sobe muito, né? A margem de fracasso sobe muito. Embora todo herege não tenha medo da margem de fracasso. Então, ou tem medo e vai com medo mesmo, né? Então, tipo, eu vou ler aqui algumas coisinhas, aí eu já volto. Por exemplo, na página 77, ele diz assim... Aqui, pronto. Ele abre aspas. Qual é o caminho sem riscos para que eu me insinue dentro desse sistema de modo que eu seja aprovado para fazer mudanças? Certamente existe um método para se criar mudança sem ser queimado na fogueira. Aí ele diz, acontece que tem, mas você já conhece. Acredite, ninguém vai ouvir sua ideia de mudança, balançar sabiamente a cabeça e dizer, claro, vá fazer isso. Ninguém unge você como líder, ninguém irá assistir sua apresentação de slides e te entregar um cheque. A mudança não é feita pedindo permissão, a mudança é feita pedindo perdão depois. E aí, como eu gosto de conversar com o livro, né, tá todo rabiscado aqui, e eu boto assim, tá, funciona no começo, depois, sem alinhamento você não transforma. Por quê? Você vai quebrando essas barreiras com essa pessoa segurando a sua onda, e você vai pedindo desculpas depois, vão começar a ver a coisa acontecendo. Que nem quando o Anny trouxe esse case aí dos desenvolvedores, né? A maioria das pessoas só vai acreditar quando vir. Então, por mais que você saiba que é uma profecia autorrealizada, né? Você sabia que ia acontecer e você fez acontecer porque sabia que ia acontecer e fica nesse ciclo virtuoso, mas tem gente que só vai entender quando vir a coisa. Ah, agora eu entendi. Ou porque não tinha a esperança ou fé, né? Ou porque ela realmente vem de uma forma de pensar que não encaixava. E tá tudo bem, porque tem coisas que não encaixam na minha cabeça até hoje, algumas formas de pensar que fazem sentido para as pessoas e funcionam, têm resultados. Mas o lance tem coisas que a gente só vai acreditar vendo. E aí a maioria das pessoas vai ser assim. Agora, depois de um tempo, depois que você quebra essas barreiras, você tem que começar a fazer alinhamentos, porque você tem que começar a conquistar as pessoas para irem junto com você. Senão você vai cansar de fazer muita coisa sozinho. E aí ele traz lá, um pouquinho mais à frente, na página 94, ele traz um ponto específico sobre seguir ou não seguir, né? Aí eu vou ler aqui rapidinho. Os méritos da liderança são tão arraigados que é natural dizer, eu vou ficar na liderança. Às vezes, no entanto, faz mais sentido seguir, liderar quando você não sabe para onde ir, quando você não tem o engajamento ou a paixão, ou pior de tudo, quando você não é capaz de superar o medo. Esse tipo de liderança é a pior de todas. É necessário coragem para reconhecer que talvez, dessa vez, neste momento, você não possa liderar. Então, saia do caminho e opte por seguir. Então, nem sempre, mesmo quem tem um perfil mais, ou pelo menos na maioria das vezes de herege, ou na maioria das vezes de líder, não vai ser possível por N fatores, ou porque a gente está com medo, e dá um esse medo, né? Também não é uma coisa só da gente. Pô, eu tinha um sponsor, não tenho mais. Pô, eu tinha isso aqui, não tenho mais. Pô, aí vai gerando medo na gente, né? Ou às vezes é um desafio novo que você não está preparado mesmo, e aí vai ser mais difícil ser herege desse jeito, né? Então vai depender muito das condições, eu acho, que você tem. Segundo, da fé ou paixão ou esperança que você tem e consegue cativar nas pessoas. E terceiro, do quanto os canais, uma vez abertos, as pessoas realmente vão se conectar. Porque, de repente, nem era o que a gente estava pensando. Tipo,
a gente, eu não sei vocês, mas eu, particularmente, às vezes, chego com muitas suposições, né? E aí eu estou aprendendo, a duras penas já, há uns 10 ou 5 anos, que escutar mais vai ajudar a calibrar melhor decisões. Não garante 100%. Mas escutar mais as pessoas, por que elas estão tão resistentes, né? O que é que faz elas não se conectarem? O que é que faz elas não quererem uma mudança que é boa para elas, né? E aí, para fechar, prometo, tem um livro muito bacana, que a Anne está cansada de ouvir esse livro, eu acho. Se chama Switch, Como Mudar Quando a Mudança é Difícil. E ele traz um pouquinho disso, independente do papel que você está tendo, de herege, ou de liderança, ou de conformidade, mas é que você tem que dar uma condução para as pessoas, uma condução mais cartesiana, mesmo que ele chama de mapa, ou roteiro, né? E você tem que fazer com que esse roteiro guie as emoções dela, mas se não houver a emoção envolvida, ela não faz a mudança. E aí conecta um pouquinho com o que Seth Godin traz nesse livro. Então, sem a paixão, sem a esperança, sem a fé, sem a vontade, não tem como mudar. Por outro lado, se você, como líder, não der um guia para essa emoção, ela vai ficar dando voltas e não vai gerar resultado. Aí não tem o resultado para ela ver e renovar essa crença. Mas é isso. Não sei se eu dei muitas voltas, mas seria por aí. E eu achei legal que você trouxe, Mídia, e ele fala um pouco também sobre como construir, né, isso, como construir essa coisa, né, esse pertencimento, essa vontade, isso, ele oscila bastante entre o inspiracional e o prático, né, ele fica indo e voltando no texto, e aí uma coisa que eu gostei nesse sentido, que também tem a ver, né, com confirmar, né, ou pelo menos entender o propósito da comunidade, entender qual é esse interesse comum das pessoas, né, como você falou, mais do que dizer qual é, né, você validar, né, você perguntar e ouvir mais a comunidade. Ele fala um pouco sobre a questão, a contradição entre tornar uma tribo grande, né, tornar uma comunidade grande e unificar uma tribo, né, uma versus a outra, né. E aí eu acho que é um pouco até do que o Marco trouxe aí também, porque a gente fala, né? Ele fala muito sobre essa coisa da esperança, da fé, sobre o senso de, enfim, querer uma coisa, ter um senso comum, um objetivo comum. E aí ele fala, tem uma frase que ele coloca literalmente isso: a primeira coisa na qual um líder precisa focar é no ato de unificar uma tribo, né? A primeira coisa que você deve fazer é tentar unificar a tribo, né? É tentador tornar uma tribo grande, conseguir mais membros, espalhar a palavra. Isso empalidece, no entanto, quando é justaposto com os efeitos de uma tribo unificada, né? Uma tribo que se comunica rapidamente, com entusiasmo e emoção, uma tribo que prospera. É aquela parte que você trouxe, né, Midi? Então, essa coisa do unificar a energia, né, posta aí, mas também unificar esse entendimento, unificar o senso de que a gente está aqui para fazer uma coisa, né? Que as pessoas tenham esse senso em conjunto, né? Seja uma coisa clara para elas, né? Seja uma coisa bastante óbvia para elas do que é que a gente está fazendo aqui como comunidade, né? Como tribo. O quanto isso é importante, né? E o quanto é importante o papel de agir intencionalmente para criar essa unificação, né? E de como o líder ele precisa fazer isso, né? Trabalhar na comunicação para a unificação. Achei isso bem interessante. Acho que complementa um pouco disso que você traz de uma maneira prática, um pouco, né? Do que ele tenta trazer de maneira um pouco mais prática, né? Nisso. Muito bom. Já até marquei aqui essa frase que eu vi que não estava marcada. Eu preciso muito marcar essa frase agora, né? Porque tem uma coisa do mercado da gente, aí eu não sei se Marco tem essa percepção também, é que como a gente tá... É um hype, né? Também a gente tem uma buzzword hoje, tipo, comunidade, né? Fica aquela coisa natural de toda atividade, especialmente mais subjetiva que surge, né? De que, tipo, vamos fazer uma comunidade. Não sei como, eu quero uma comunidade que funcione e pronto, né? E aí toda a parte de
back-end, digamos assim, da comunidade, né? Ela é subestimada. O que é natural, eu acho, dessa fase que a gente está vivendo. Mas é muito importante que a gente, como os profissionais estão entregando essas estratégias de engajamento, né, como a Emiliana Gazzoni está colocando, eu gosto desse termo, a gente tenha clareza de que, às vezes, unificar, né, um grupo que já existe, né, também faz parte do nosso trabalho e requer um esforço, às vezes, tão maior do que criar do zero essas conexões, né? Então, revisar conexões e renovar essas conexões pode ser tão mais trabalhoso que criar conexões de um grupo que ainda não tem. Isso também é um trabalho, também uma estratégia de engajamento, porque a gente trabalha com criação, renovação e cultivo de conexões. Porque se não houver essas conexões, não tem como fazer nada do que está aí no livro. Eu não sei se vocês também têm alguma visão sobre isso. Eu acho que é um pouco. Eu acho que até uma questão que no longo prazo faz mais sentido, assim, sabe? Porque até pensando um pouco na minha experiência como gestora de comunidade, não é que é fácil, exige bastante, mas é mais fácil, é aquela coisa bem do marketing mesmo, né? É mais fácil você. O que é mais barato, né? Você vender para um cliente que já está fidelizado ou você trazer um cliente novo? Na comunidade, eu acho que é mais fácil você trazer gente nova. Porque se você criar em volta daquilo ali uma mínima excitação, assim, as pessoas vão querer entrar. Mas unificar é um desafio que, assim, no longo prazo, eu acho que é o que traz melhor retorno, assim, né? Porque é fácil colocar a gente para dentro, difícil é fazer elas estarem ali de fato, né? Eu acho que com o que a gente passou, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente passou por uma aceleração da participação das coisas virtualmente, que é muito mais fácil, né? Você entrar numa coisa, se engajar numa coisa. Ao mesmo tempo, você percebe um esvaziamento tão rápido quanto um enchimento, né, das coisas, assim. As coisas, elas inflam e desinflam muito rapidamente, né, pelo fato de estar só online, né. Então, eu fico pensando muito nisso, assim, como desafio dentro da própria comunidade, das próprias comunidades das quais eu faço gerenciamento, essa unificação ela é um esforço muito mais difícil, mas eu acho que é muito mais proveitoso. Uma vez que você consegue começar a fazer isso, isso gera um engajamento muito maior. Agora, é uma coisa difícil de se vender, né? Uma ideia difícil de se vender, porque quando você começa um projeto de comunidade dentro de uma empresa, é o que você comentou, né, Emília? A pessoa quer, não, eu quero mais gente, eu quero mais números, eu quero maior, eu quero que seja a comunidade, às vezes eu nem sei porquê, mas eu quero mais gente participando. Quando, na verdade, você podia ter um grupo bem menor, mas muito mais unificado, né? Que faria um pouco mais de sentido, né? Então, só fazendo esse paralelo aí, trazendo um pouco da minha experiência aí nessa área. Amei. Faz muito sentido para mim. E você, Marco? Bom, eu vou na base do achômetro, né? Porque aqui pelo livro, nessa pescada inicial, não consegui assim deixar visualizar isso muito claro, mas e aí o achômetro é a questão do benefício. A pessoa, a gente muda muitas vezes de interesse, né? E nem todo mundo está dedicado naquele interesse por muito tempo. Então, dependendo do que a pessoa interage, pode ser que a vida dela seja mais longa dentro dessa comunidade, imagino eu, pelo benefício que ela acredita receber. E não necessariamente benefício cashback, não é isso que eu estou falando, mas o benefício principal, assim, a finalidade daquela comunidade. Então, se de repente ela está naquela comunidade porque são pessoas envolvidas com questões ambientais e ela vê que isso para ela faz parte do dia a dia dela e ela está engajada nesse pensamento, ela tende a ser uma herege no futuro com algum assunto, com alguma questão. Mas se de repente ela for uma passageira que, poxa, gostou daquele tema, entrou para ver como é que é, pode ser que ela não fique. E aí que eu entendo daquilo que vocês colocaram,
É que, então, é melhor você ter um grupo menor com o ideal alinhado do que um grupo grande com o ideal disperso. É isso? Para você? Passa por aí, assim, acho que tem a ver com a matéria, né, da coisa, assim, tipo, a gente tá falando, né, tipo, pegando o teu exemplo lá, né, ela entrou, curtiu, faz sentido para ela, daquilo ali, vai se nutrindo, né, daquelas informações, ela tende a ficar mais tempo do que uma pessoa que entrou por curiosidade, que é esse exemplo que a Ana deu e que você trouxe também para o teu, que entrou por curiosidade, ficou ali e foi embora. E o papel da pessoa que está facilitando essa comunidade, né? Quando olha para esses dois formatos, né? Como é que fica nesse cultivo, né? Então, tipo, cultivar a pessoa ali dentro, ou restaurar conexões que já existiam, talvez até antes do Community Manager chegar, né, para falar de comunidades que já existiam, essa restauração e cultivo das conexões das pessoas que querem estar ali, mas por algum motivo a vida acontece, sei lá, entrou alguém chato na comunidade, ou a comunidade parou de ter eventos, as pessoas estão se isolando, como foi na época da pandemia, né, muita gente se isolando também. E como é que a gente recria essas conexões, ou renova, ou restaura, ou cultiva mesmo, assim, às vezes a pessoa até curte o tema, curte tudo, mas ela está desengajando por algum motivo. Então, esse cultivo é muito, muito importante. E o ganho é muito maior também, né? Porque a gente vai ter mais retorno dessa pessoa, tanto no longo prazo, no sentido mais abstrato, como tu trouxesse, né? Tipo, um dia essa pessoa vai ser uma herege que vai mudar alguma coisa, isso é massa, mas até no prazo mais curto mesmo, né? Digamos que essa comunidade que você falou seja uma comunidade de pessoas que usam uma plataforma, tipo a gente, eu bebe, essa pessoa aí usa uma plataforma X, então ela tende a ajudar outras pessoas a tirar dúvidas, ela tende a defender a plataforma para potenciar novos clientes que perguntem para ela tende a dar feedbacks mais rápido para melhorar a plataforma mais rápido. Então, não precisa ter picos de paixão para contribuir, né? Embora os picos de paixão geralmente são o que movimentam o grupo. Mas ela está lá cultivando, aos pouquinhos, a paixão dela, contribuindo, né? E aí, quando a gente pensa só nos números, a gente pode ter uma margem muito grande de gente que não está engajada, né? Que entrou ali, alguém colocou e tudo, e ficou por lá, e a gente não fez. E a gente, às vezes, na busca de entregar o prometido, né? X mil pessoas na comunidade, a gente não está medindo o que de fato ela está entregando como valor. Isso é bem. Aí a gente tem outras dificuldades, tipo métrica, né? Que é uma outra história, a gente já falou sobre isso em vários momentos. Nunca vai ser, acho que vai sair da pauta, né, Anny? Dificuldade de medir subjetividade, a entrega de valor das comunidades, acho que vai sair. Mas acho que tem isso aí, né? Tipo, a gente, como profissionais, olhar para essa entrega transversal, né? Que criar a comunidade é uma habilidade de atração, relacionamento e engajamento, mas que manter a comunidade funcionando ou restaurar as conexões de uma comunidade ou de um grupo que devia ser uma tribo, mas não é por algum motivo, por exemplo, empresas, a gente entender onde é que se conecta e trazer para talvez valores que as pessoas já percebam. Vou dar um exemplo prático. A gente teve que fazer uma contratação e a gente estava com dificuldade de achar um perfil mais conectado com a gente. Nesse caso, era para uma vaga de comunidade interna. E aí eu tive que começar a tentar entender as conexões da gente com outras áreas de mercado já consolidadas que já mostraram valor e as pessoas começaram a perceber o valor dessas áreas. E aí eu percebi, com a ajuda do time, claro, né, não foi uma coisa da minha cabeça, que talvez a área de agilidade fosse uma área bacana para fornecer uma oferta de pessoas potenciais contratadas. Por quê? É interno, é uma área que já está cultivada e valor percebido nas empresas, a maioria delas, né, pelo menos as que estão mais à frente. Então, assim, se você conecta isso com o teu resultado de comunidade, é mais fácil as pessoas entenderem. E
eu descobri também na jornada que, inclusive, que o capítulo Recife CMEX proporcionou, que a comunidades de prática, que é uma coisa para você usar internamente em empresas, está conectado com agilidade. Então, tipo, quando você chega e diz assim, olha, se você criar uma comunidade de prática aqui, você vai favorecer a cultura de agilidade dentro da empresa e você vai conseguir resolver coisas de forma mais alinhada e, às vezes, até mais rápido, né? Ou seja, vai perder menos dinheiro, menos retrabalho, no mínimo. E aí você consegue... Ah, tá, porque agilidade eu já conheço, né? Agilidade eu já entendo. Você conecta numa coisa que a pessoa já entende, fica mais fácil. E aí a gente, às vezes, não está olhando para isso ainda, né? Tipo, eu, como profissional de comunidade, posso cultivar as relações aqui dentro para favorecer a agilidade. Eu, como profissional de comunidade, transformação cultural. Eu, como profissional de comunidade, posso favorecer o atendimento ao cliente, né? Então, assim, o que é que a gente favorece das áreas já consolidadas que a gente podia conectar, sabe? E é importante esses fóruns, assim, para a gente poder elaborar, né? Essas coisas, é muito bacana. Muito bom, adorei isso, porque mostra um pouco do papel dinâmico, né, do gestor de comunidade, assim, né? Talvez pelo bem e pelo mal, né, seja uma área que hoje não tem uma trilha, né? Não tem um começo, meio e fim, né? A área de gestão de comunidades. A gente não tem entra por aqui, né? Não é como o cargo de analista financeiro numa empresa, né? Analista financeiro, ele tem lá todas as atribuições do cargo, você consegue jogar atribuições de analista financeiro, né, da internet, né? Você joga e você acha exatamente o que ele faz, né? Ele já tem os softwares que ele usa, já tem as métricas, já tem o contexto, já tem tudo, né? E como a gente, às vezes, como gestor de comunidade, a gente, na verdade, é esse agitador, assim, né? A gente tem que oferecer soluções para algumas coisas que a gente não necessariamente é o que a empresa até estava querendo no começo, quando ela começou a pensar em comunidade, assim, né? Quando veio a descrição do convite de emprego, né? Digamos assim. E eu acho que isso tem muito a ver também com essa coisa que o Seth Godin fala, né? Sobre esse herege, né? Essa pessoa. E eu acho que uma coisa que é importante também, que eu gosto quando ele fala no livro, é que não é uma viagem egóica. Esse negócio não é tipo, não é o ego, assim, não é, você não é líder para ser foda, para você ser foda, entendeu? Você não tem que ser líder, você não tem que ser a inspiração, você não tem que ser um agitador, um herege para você se sentir bem, sabe? Assim, para você ser reconhecido como o fodão, assim, não é isso, assim. E ele traz isso em vários momentos, assim, quando ele tá muito no pico do você consegue, você pode, o poder está com você, ele fala, mas espera aí, não é sobre você, né? Espera aí, não é só sobre você. Ele faz isso várias vezes no livro. Eu vou Muito boa, muito bom, muito bom. Então ele faz, é você. Ele fala, mas calma, né? Enfim, aí ele traz essa perspectiva, né, de que na verdade a preocupação, e eu acho que precisa um pouco disso também, até fazendo um contexto aí do que eu estava mencionando, né, quando você entra e quando você se dispõe a ser gestora de uma comunidade, né, você entender que não é sobre você e você entender que você vai ter que fazer interfaces que, trazendo de novo o que a mídia falou que eu achei incrível, é tipo, você vai ter que ouvir muito mais do que falar. Você vai ter que ouvir muito mais para identificar, né, os potenciais, esses potenciais objetivos comuns, né, da comunidade, né, sejam os clientes, sejam os colaboradores, quem forem. Estou trazendo aí uma reflexão um pouco nesse sentido, assim. Acho que eu viajei um pouco, foi mal. Mas eu lembrei dessa coisa, assim, que é importante no livro, assim, eu acho que é um fato importante que ele traz no livro também. Não, se tiver que pedir desculpa pelas viagens, então eu vou deixar uma placa aqui, me desculpe, porque eu quieto já estou viajando. Fica tranquilo, E tá por ótimo. falar em viagem, a gente emendou uma conversa na outra, né? E começou com uma pergunta de Marco, que a gente nem sabe se respondeu ainda. Marco aí que respondeu a tua pergunta. Mas é isso, esse é o caminho, né? É como a Anne estava falando, muitas vezes não tem aquela, né, aquela métrica daquela receita que vai chegar ali por aqueles caminhos
E nesse apanhado todo se encontra uma resposta, sim, agradeço. É isso aí. Pois é, então eu acho que aí a gente já está chegando aí nos 50 minutos de papo. Pensando até nesse conteúdo para ser aproveitado depois, né, para o pessoal assistir. Eu acho que a gente conseguiu cobrir vários pontos, assim. Eu não tenho nenhum ponto que eu acho que faltou muito da gente falar no livro, mas Emídia, eu vou confessar uma informação de bastidores, eu li 75% do livro, faltou 25%. Então, Emídia, você acha que ainda tem algum ponto assim fundamental do livro que a gente possa trazer e tal? Enfim, deixei contigo. Não, Anne, eu li tudo, mas eu posso lhe assegurar que tudo que a gente falou aqui está muito aderente com o livro todo, né? E assim, falar em viagens, né? Ele também viaja, tá, gente? Ele tem as viagens assim que vão além de comunidade de liderança, mas são coisas que fazem sentido. Eu marquei aqui, inclusive, uma. Ó, vê só, eu vou ler aqui para poder encerrar, para que está nos últimos 25%, para você se sentir contemplada aí dos 100, que é o seguinte, ó. O perfeito é uma ilusão criada para manter o status quo. Porque a mudança nunca é perfeita. Mudança significa reinvenção. E até que algo seja reinventado, nós não temos ideia de qual seja a especificação. Então, tipo, não dá para dizer que uma coisa é perfeita, né? Se eu não tenho referência. E para criar referência, eu tenho que mudar. E a mudança é imperfeita. Então, a imperfeição é necessária a perfeição nessa visão dele aqui. Pelo menos foi o que eu entendi nessa história dessa viagem dele aqui. Então, tem viagem sim, o livro termina com esse spoiler para você. Eu adorei. Eu adorei, porque agora eu quero chegar nesse ponto, realmente, não cheguei nele ainda. Maravilhoso, adorei essa reflexão, muito boa. Não muito é? legal. Eu também, gostei bastante. Essa é a parte que ele fala do vestido de alta costura, da mudança. Eita, não lembro. Peraí, tem que ver. Minha memória é muito ruim, olha só. Para você ver, o que eu não lembro, tem que marcar. Ó. Amarelo foi a primeira impressão, azul era para o encontro de hoje, vermelho é o que eu tenho que ver primeiro a partir de amanhã. Aí isso aí vou marcando hoje, o vermelho. Isso aqui eu tenho que ver amanhã, isso aqui eu tenho que ver amanhã. Maravilhoso. Beleza, pessoal. Então, essa reflexão muito legal aí, a gente encerra esse clube do livro, né? E eu nem sei qual é o próximo slide, Emídia. Contar um pouco dessa história, né? Exatamente, do capítulo Recife. Marco descobriu a gente aí nos conteúdos da vida, né, Marco? Que bacana, sim. Porque é uma das coisas que a gente gosta muito dessa jornada da gente, né, Anne? Que a gente conseguiu criar alguns conteúdos disponíveis, porque a gente já está na fase, tipo, cheguei, era tudo mato, né? Não tinha nada. E foi muito bacana. Anne foi um presente maravilhoso da CMX para mim. A gente mora na mesma cidade, mas a gente só se esbarrou uma vez, mas a gente não trocou coisa de comunidade e nada. A gente se encontrou online no evento da CMX e bora fazer o negócio e tal, não sei o quê. E a gente queria partilhar mais. É isso, foi a vontade que veio daí, né? E no meio da pandemia, né? Então a gente estava em casa e a gente falou: eu quero aprender sobre comunidade, você também, vamos se juntar e vamos fazer, né? A gente fez aí uma série de encontros, foram realizados vários encontros aí online, a gente não conseguiu fazer nenhum presencial, mas participamos de outros encontros presenciais, ainda bem, com vários gestores de comunidade. E eu fico muito feliz também, é muito presente, assim, eu acho que essa comunidade, talvez não tenha sido uma comunidade, mas tenha sido um projeto legal que rolou aí por 2 anos. Talvez a gente não tenha conseguido criar a comunidade que a gente queria, que a gente idealizava, mas foi um projeto super legal. E aí, com a minha vinda para São Paulo, né? Então agora eu estou em São Paulo, estou aqui trabalhando de São Paulo e, enfim, não tenho uma previsão, não é uma coisa provisória, então a gente está se despedindo como capítulo, né? Essa era a surpresa. Essa era a surpresa. Como assim? Eu vim na despedida? É isso, Marco. Não, pô, eu vou ser esse elo
conector da permanência capitular recifiana. Não foi por sua culpa, Marco, não se preocupe. Foi uma coincidência e a sua cara de surpresa realmente foi uma surpresa. Pois é, a gente... Eu cheguei para a festa, a galera falou, não, acabou. Acabou. Mas não se preocupa, tem conteúdo aí espalhado. E claro, a gente continua se conectando aí. E a mídia tá lá em Recife, eu tô aqui em São Paulo. Tem muita coisa ainda para rolar, mas... Enfim, eu acho que eu queria aproveitar que está sendo gravado, que a gente está sendo gravado, e quero deixar registrado que foi um episódio massa, assim, foi um capítulo, literalmente um capítulo incrível. Sim, muito bom. Que a gente conseguiu desenrolar na pandemia e que fez bastante sentido, ainda faz, mas infelizmente a vida vai acontecendo e a gente precisa ir se fazendo outras conexões e priorizando outras atividades, mas quero agradecer a mídia, cara. Só agradecer a você pela parceria incrível, assim, e dizer que esse é só o começo, né? A gente não vai se esbarrar muito, vamos trabalhar muito junto ainda. Então tá tudo certo. Eu dei muita sorte, Anne. Anne sabe, às vezes, que eu já liguei para ela, os prantos, né? Na vida, na pandemia. Eu dei muita sorte de topar com a Anne e a gente acabou não criando uma comunidade, mas a gente criou um canal, é um fato, né? Tanto que a gente foi reconhecida aí pelo CMX, esse último quadradinho aqui dessas 9 coisinhas aqui do Instagram, que a gente fez um print, né? Foi um reconhecimento do CMX pela nossa contribuição em conteúdos em português, que estava bem escasso na época, né, que a gente começou. Eu sei que só fazem menos de 3 anos, né, nessa época, uma época, mas é que foi tudo tão intenso, né, 3 anos para cá, que parece que realmente faz muito tempo. E a gente conseguiu ser um canal, no fim das contas, né? A gente conseguiu disponibilizar, a gente conseguiu trazer alguns conteúdos, assim, introdutórios, que a gente não encontrou quando a gente começou. Então, a gente conseguiu traduzir e produzir algumas coisas bacanas para as pessoas. E, em paralelo, tinham outros movimentos acontecendo em São Paulo, né, como o do Tribus.com, e depois que veio o Emiliano Agazzoni com a CM School, o CM Friends, e aí algumas pessoas começaram a trabalhar com a comunidade depois da pandemia, inclusive começando já a carreira com comunidade, né, Ana, que é muito, muito massa, né? Legal. A gente tem carreiras anteriores, antes dessa, que a gente está construindo de profissionais de engajamento e relacionamento via comunidade. E a gente participou recentemente de um evento que tinha um monte de gente, tinha assim, tipo, tinha umas 30 pessoas e acho que pelo menos um terço já trabalhava com comunidade, né? E era uma coisa que a gente não via quando a gente começou. E a gente vê esse mercado crescendo assim, isso é muito bacana. Ou seja, tem mais gente fazendo as coisas, tem mais gente disseminando, contaminando ali, como o Seth Godin traz lá no começo, né? Contaminando com o vírusinho do engajamento da comunidade, da conexão, para a gente se fortalecer enquanto tribos, né? E, assim, acho que foi uma jornada massa, assim, eu sou muito grata por essa jornada. Foram 2 anos e 6 meses? Pouco, 2 anos e pouco. 2 anos e 6 meses. É isso aí. E agradecer a todo mundo. E agradecer a todos. Desculpa, Mitch, eu achei que. É porque o seu áudio diminuiu, eu achei que você tinha parado. Foi mal. Não, vai, tá terminando, pode ir. Não, eu só queria agradecer a todo mundo que participou. O Marco, que está aqui representando a galera toda que passou. Verdade, hoje é Marco que está representando aqui, mas passou uma galera aqui. Então, obrigada, Marco. E obrigada a todo mundo que participou, que já veio aqui em algum evento, que já trocou ideia aqui com a gente. Enfim, foi muito massa, foi incrível. E a gente segue se esbarrando por aí, né? Ah, não, só vou perdoar isso se a Anne aqui em São Paulo a gente se encontrar, senão... Não, e vídeo estará em São Paulo também. Eu quero dizer que o vídeo estará em São Paulo também. Se eu for mesmo, quero, vamos fazer. Bora a gente junta um pouco aí do time do CMX São Paulo e faz o negócio presencial. Eu acho, vamos juntar a galera. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada de verdade. Obrigada. Anne, eu ainda quero lhe dar outro abraço, tá? Marco, sinta-se abraçado também. Obrigada por representar todo mundo que veio com a gente, conversou, trocou, trouxe ideia. Foi muito importante para a gente, especialmente no começo, né? Que a gente estava ali tentando trazer coisas e se apoiar, e pandemia, lá. Foi muito, muito importante. E obrigada ao CMX também, né? Por proporcionar esse canal para a gente. Foi muito bacana.
É isso aí. Valeu, galera. Valeu, obrigada. galera. Boa noite, né? Boa noite, todo mundo. Até mais. Valeu, até A gente se breve. encontra aí pelos canais da vida.